Salve, salve! Hoje nós estamos recebendo no nosso estúdio uma pessoa que está para além da maioria, da média das pessoas. Nós temos aqui a alegria, a satisfação de trazer a professora doutora Nayara, ela que é uma pessoa estudiosa do direito, mas sobretudo é uma ativista social. E por isso nos alegramos hoje em dizer que ela faz parte daquele time de pessoas que para além do desejo tem coragem. Logo mais depois da vinheta. Pois é, estamos aqui, como eu disse, César e eu, com a professora doutora Nayara. Nayara, seja bem-vinda. É uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu fico animada, né? Eu acho que o professor Damião falou dessa qualidade que eu trago, de alegria, né? Em enfrentar os desafios com coragem também, com muita garra. Positividade, essa alegria, e esse sorriso, que né? Eu já ando, né? Sempre assim. Eu vou na vibe do pode crer, que comigo é tranquilidade, a gente enfrenta os desafios, mas é com um sorriso no rosto. Professor, a gente estava conversando aqui, eu tive essa grata satisfação de conhecer a doutora Nayara, né, conversar aqui um pouquinho com ela, e com todo respeito a todos que já passaram por aqui, mas a gente deu um salto hoje, hein? Rapaz, amigo, a gente atingiu o ápice aqui. Hoje o Pode Escrever vai bater aí a barreira de milhões. Doutora Nayara, a gente começa falando um pouquinho da pessoa Nayara Moraes. Esse é o salto de uma baixinha, viu? Que eu só tenho 1,58 m. Quero só logo dizer. Mas sou um atleta, porque além de eu falar sobre mim como profissional, como pessoa, eu vou dizer que eu sou crossfiteira, viu? Muito bem. Vou dizer que eu fiz uma meta de vida de chegar nos 40 anos na melhor forma física e focando nesse desenvolvimento que também faz parte, né? Porque a gente não é só o estudo, né? A gente não é só o desafio do dia a dia do papel, de estar como mãe, como esposa, como professora. Eu queria ter essa satisfação. E aí, não se preocupe não, que para esses saltos aí eu tô preparada. Ela fala pequenininha, eu lembrei minha mãe agora, meu filho. Nos menores frascos é que estão os melhores perfumes. Bom, doutora, como a senhora já falou, mãe, professora, a senhora é advogada, mestre e doutora, né? Na área de políticas públicas, a senhora já foi diretora da escola da OAB, atualmente está na diretoria da escola de governo, né, do estado do Piauí. A senhora nasceu onde? Vamos falar um pouquinho da... Eu sou uma teresinense de 40 anos, sou advogada, sou professora da Universidade Estadual, sou mãe, eu tenho 2 filhos, um já de 17 anos e um de 9 anos. E sou casada, o nome dos filhos? O Luiz e o João. Casada com o Anfilóquio. Anfilóquio, um companheiro. Advogado também? Ele é bacharel em Direito e contador. Sim. Me apoia, está no escritório comigo, é alguém que entende e respeita o meu dia a dia, porque como o professor Damião falou, eu também tenho uma militância, sou ativista social e sou também uma mulher que gosta de política, né? E gosto de estar em desenvolvimento de processos eleitorais. Já fui candidata a deputada estadual, já fui 2 vezes candidata a vice-presidente da OAB Piauí. Como você falou, já fui diretora da OAB e gosto de estar no dia a dia, porque acredito que as missões que a gente tem aqui são para além da minha própria sobrevivência. Eu gosto de estar sempre pensando em como desenvolver a minha vida, mas para trazer benefício também para as outras pessoas. Essa coragem, essa fala, essa luta que pode muito bem passar de nós mesmos como indivíduos e levar resultados positivos para toda a sociedade. Seus pais também são de Teresina? Quem são? Eu sou neta, né, de um sapateiro da Vila Operária, que era servidor público, já falecido. O meu avô, eu tenho assim um carinho pela função que exerço hoje na escola de governo, porque é ali pertinho da Vila Operária. Então, nasci e me criei na Vila Operária, pertinho da casa dos meus avós. Meu avô, além de sapateiro, era vigia do Pré-Norte e a minha avó era merendeira
do Premê Norte. A minha mãe se formou em contabilidade, ela é de uma família de 7 filhos. Nome dela? É teresinense também. A minha avó era a dona Simó Docea. O meu avô, seu Júlio, e a minha mãe, a dona Lúcia. E seu pai? Meu pai é o Antônio. O Antônio. Seu Antônio Mariais. Aí já é aquela história da mulher de Teresina, que estava aqui estudando e conheceu um rapaz, né, que veio de Piracuruca, que é a terra do meu pai. Eu tenho um escritório aqui em Teresina, em Piracuruca, do ladinho da casa da minha avó, que é viva ainda, está quase fazendo aqui 100 anos. E tem um escritório na cidade do meu marido também, que é Regeneração. Então, eu sou uma advogada com militância, não só na área política, mas no dia a dia da advocacia. E no Piauí, né? Gosto, assim, dessa forma de sair um pouco da capital. Sim. E estar também no dia a dia do interior. Me permita só mais uma pergunta antes que a gente entre no por assunto. Eu admiro muito as pessoas, né, que, apesar de bem-sucedidas, falam com orgulho das suas origens. Eu desconfio muito da pessoa que tem vergonha de dizer de onde veio, de onde saiu. E a senhora, já conversando comigo aqui, falava que é de uma família simples, de uma origem humilde, mas internacional. Eu quero saber que história é essa de internacional. Foi eu o acho seu que a minha doutorado? Avó a minha avó lá em Piracuruca, ela é a dona Florinda. Meu avô já é falecido, são Sim. todos de origem de trabalhador rural. Sim. A minha avó nunca entendeu bem em que eu trabalho. O escritório é do ladinho da casa dela. E aí eu sempre em Teresina... O que você faz aí, minha filha? Não, eu ia pra Piracuruca, né? Na verdade, a minha lógica era de estar indo de 15 em 15 dias. Quando chegou a pandemia, a gente ficou indo um pouquinho mais distante. E a minha avó dizia assim: minha filha, como esse trabalho aí seu? Que você vende o quê? Que só vende aqui no final de semana, aí na outra semana você demora não sei quantos dias para vir aqui. E aí ela também, né, se admirou de eu dizer: vó, eu vou para Espanha, eu vou fazer pós-doutorado em Direito na Espanha. Eu não sei nem se ela conseguiu compreender a dimensão daquilo que a gente estava falando. Mas na simplicidade dela, ela só diz assim: minha filha, vá, que você está pronta para ir onde você quiser. Como é que foi essa experiência, doutor? E eu já tenho alguns anos que concluí o pós-doutorado, mas foi uma missão, foi a minha primeira viagem, assim, a primeira vez que eu fui, né? Foi uma experiência de 1 ano, entre idas e vindas. Sim. Tinha que ir, tinha que voltar. Nisso, meu esposo segurando o escritório, menino, cachorro, papagaio, tudo, cuidando, né? Mas me permitindo, que eu acho que isso é importante também, porque tudo que a gente faz em família, com esse apoio, principalmente a gente que é mulher, que tem muitas responsabilidades, assim como mãe, enfim, no dia a dia, ter um esposo companheiro e que entendeu e disse: vá, minha filha, você é o seu sonho, quem sou eu aqui para lhe colocar algum obstáculo. E foi muito legal, porque tive o apoio da minha família aqui, da minha mãe, do meu pai, dele, e fui sozinha, botei uma mochila nas costas. Não sabia muito bem o que eu ia encontrar, porque era a minha primeira viagem internacional, apesar de eu já ter um desenvolvimento profissional relativo, já tinha feito mestrado Sim. aqui no Brasil, doutorado. Mas é uma coisa nova, né? Uma experiência longe dos filhos, da família, totalmente. de casa. E aí fui de mochila mesmo, porque Mochileira. Né, era mais esse estilo de ir descobrir. Cheguei em Salamanca, uma cidade que é uma cidade escola, né? Uma cidade universitária. E fui vivenciar essa experiência. Foi muito importante para mim, né? Conseguir compreender realidades reais, assim, práticas mesmo de outros países, principalmente na questão jurídica. E o que foi mais surpreendente foi chegar lá no pós-doutorado e estar com mais 2 piauienses na minha turma de pós-doutorado. Então, eu achei assim, o Piauí tem essa ousadia, né? Tá lá também. E foi ótimo. Professor, vamos falar um pouco dessa escola de governo. Primeiro, eu tenho curiosidade. O que é, né, a escola de governo do estado do Piauí? Qual a função, né, e o que é que ela traz de benefício, não só para os funcionários, né, do governo do estado, como para a população de um modo geral? Olha só, a escola de governo, ela é baseada na perspectiva de que você ingressa no Estado como servidor público, seja concursado, seja prestador de serviço, e precisa estar ali acolhido em um contexto educacional que permita o seu desenvolvimento pessoal e profissional
e também, claro, dentro dessa dinâmica, fortaleça a qualidade e a excelência na prestação de serviços públicos. É uma escola de qualificação. É uma escola para a formação continuada de servidores, né? A escola de governo, e aí eu estou falando aqui, mas vou falar aqui do sonho também, o professor Damião está aqui não só de entrevistador, mas vou colocar ele aqui nessa dinâmica de alguém que faz parte dessa história de qualificação de servidores no Piauí, porque a gente hoje, como escola de governo, funciona no prédio do antigo Instituto de Educação, Sim. Antonino Freire, né? Até me Ali referi na ali Matinha. pertinho da Vila Operária, ali no cantinho, na frente do cemitério São José. E esse prédio hoje, ele é destinado à escola de governo para a diretoria de qualificação de servidores públicos. A escola de governo é um órgão estadual vinculado à Secretaria de Administração, nosso secretário Samuel, inclusive o professor Damião disse aqui que está endossando um convite para que ele esteja Sim. aqui também. Nós estamos alinhados, né, nessa perspectiva que foi trazida pelo nosso governador, Rafael Fonteles, de que a gente possa trabalhar a formação de servidores para fins práticos, para melhorar a qualidade do serviço prestado na ponta, para que chegue o benefício, né, em Então, forma de excelência para a população. Chega a todos, então, né? Se eu tenho uma pessoa que vai me atender qualificado, preparado, né? Treinado para isso, com um atendimento, eu diria, até mais humanizado também, né? A história do professor Damião é que nós somos professores também da Universidade Estadual, né, professor? Eu acho que você pode contar um pouquinho, porque esse prédio que a gente hoje tem com a função de escola de governo já esteve vinculado à Universidade Estadual do Piauí, através de um órgão interno da universidade, né? Um centro, depois um núcleo, enfim, com o objetivo de aproximar os próprios professores da universidade à qualificação de servidores públicos. E aí o professor Damião tem essa história porque essa perspectiva da formação do núcleo, inicialmente vinculado à universidade, veio através da primeira gestão do professor Damião. O senhor foi professor dela ou do pai dela, professor? Nem dela e nem do pai. Dela, Não, gostaria de ter mas sido. ele tá me ensinando um bocado de coisa, viu? Nessa Na verdade, gestão. Vai lá, César, sim. aqui é uma função meu que dupla, porque ao tempo em que me coloco como entrevistador, sou também eu parte da escola de governo, ao qual a nossa colega Nayara é a diretora. Então ela é sua chefe. É minha chefe. Pronto. Próximo, direto e imediato. Que fique bem claro isso, professor. Mas Não então, esqueça. assim, eu queria aproveitar esse momento para dizer assim, quando ela bem citou, o governador Rafael pensou na escola de governo como uma unidade, como um lugar, um ambiente, um território inteligente para fazer formação, e eu quero dizer isso aqui de um modo muito feliz. E aí a Nayara passa a ser a diretora, isso a mim agradou muito. Por quê? Porque, como eu disse no começo, a Nayara é uma pessoa de fazer, de realizar. Boas ideias são muito importantes, mas o que de fato muda a vida das pessoas são as atitudes. Então, quando a Nayara chegou à escola de governo, a gente trouxe aquela alegria no rosto de ter alguém que de fato iria entrar para resolver. Diante disso, eu lhe pergunto, Nayara, hoje, nesse tempo que você já está à frente da escola de governo, quais são os maiores desafios que você encontrou nesse momento de gestão? Quando nós ingressamos, a estrutura administrativa ainda estava vinculada à universidade. A gente percebeu que no governo não havia uma unicidade com relação à formação. Por exemplo, o governador perguntasse assim, Nayara, me diga quantos servidores públicos foram qualificados no ano tal. Não há um número consolidado, não tinha um registro. Então, a gente percebeu que os órgãos públicos e até a própria escola de governo, num primeiro momento, cuidava muito dos servidores das suas próprias secretarias e não havia uma articulação que conseguisse unir todos esses dados. Então, nosso primeiro grande desafio foi mapear essa realidade Sim. e fazer a proposição de uma estratégia que envolve a aprovação de uma legislação que nós conseguimos ainda no primeiro ano do governo Rafael Fonteles, com o objetivo de instituir uma política estadual de formação continuada para servidores. Então, a partir desse momento, com a aprovação legislativa, esse prédio, com essa finalidade, com aqueles professores inicialmente que estavam lá, vinculados à universidade, passaram a integrar a escola de governo, que agora se tornou uma grande escola, né? Sim. No sentido de não só adquirir o prédio, a experiência, enfim, de todos aqueles profissionais que lá já estavam, mas de ser
a entidade gestora da política estadual de formação de servidores. Isso significa que, a partir dessa lei, a nossa regulamentação permite que a escola de governo agora dialogue com todas as secretarias do Estado. Então, a Secretaria de Saúde tem um médico lá no dia a dia do hospital que precisa de um treinamento especializado porque veio um aparelho novo ou porque tem uma tecnologia nova, pode recorrer à escola Essa para a promoção dessas é em qualificações. todas as áreas, então. Todas. Saúde, educação, esse serviço chega também ao interior do Estado? Com certeza. Profissionais de todos os municípios do Piauí? A gente, como um desafio, também tem a perspectiva da necessidade de não só agregar todas as secretarias, que é o que a gente conseguiu legalmente, fazer esse conselho de gestão, né? Na verdade, não é só a gestão da escola de governo. A partir de agora, a gente tem um conselho com pessoas que integram cada secretaria, compondo essa estratégia da política de formação continuada e pensando a formação dos servidores, não só na capital, mas também todos os servidores do estado do Piauí, em todos os lugares, em todos os municípios, dentro das prestações de serviço. Por exemplo, você sabe que a Secretaria de Segurança, junto com o Instituto de Identificação, tem trabalhado no estado do Piauí todo serviços, por exemplo, com a emissão de documentos de identidade, Sim. de forma simplificada, de forma ágil. Aqueles treinamentos de uma equipe para gerir um novo sistema também faz parte daquilo que está apoiado pela escola de governo. Entendi. É claro que as secretarias, elas não perdem suas autonomias, né? Porque isso foi uma coisa que a gente se preocupou muito com a legislação. Não é que a escola de governo passe a ser uma escola maior do que as outras, porque existem órgãos Sim, que têm sim. suas escolas próprias, Sim. né? Acho que todo mundo conhece, já ouviu falar, a Cadepol, dos policiais, a Cadepem, né? Do pessoal da Secretaria Até a de Assembleia Justiça. tem também a escola do Legislativo. Tem outras escolas de outros poderes. A OAB tem uma escola, Sim. que foi a que eu geri. A Assembleia tem uma escola. Enfim, essas escolas, elas continuam existindo e sendo independentes, porém, elas passam a ser interligadas no âmbito do contexto do A Estado do escola Piauí, de governo. à escola de governo. A gente é o órgão responsável por pegar, por exemplo, os números da Secretaria de Saúde e Informação, os números da Secretaria de Segurança, os números da Secretaria de Justiça, os números de todas as secretarias de curso que elas podem fazer sozinhas, porque tem suas independências, ou a gente se coloca à disposição para fazer esses apoios aos treinamentos necessários. Eu quero aqui, Nayara e César, fazer um ajuste numa questão muito prática. Quando você é servidor, você quase nunca experiencia o não ser servidor e precisar do serviço público. Interessante. Eu isso. agora, doutora Nayara, eu queria inclusive tocar nesse assunto. Eu tive um problema sério de família. Um irmão meu foi internado e em todas as vezes que eu fui à UPA, eu não conseguia ter uma conexão, uma resposta que fosse aliada a outra. Ninguém sabia de nada. E os que sabiam de alguma coisa era diferente daqueles que deviam saber e que não sabiam. Ou seja, eu queria, diante desse exemplo prático, mostrar, César, Sim. e para todos que nos veem e nos escutam agora, da importância de uma escola de governo. Inclusive aqui eu faço a sugestão à Prefeitura de Teresina, se não tem, que idealize, que crie uma escola de governo municipal, porque é uma tragédia a comunicação no ambiente público municipal. E se o senhor lembrar bem, no último ano agora, a gente foi procurado, enquanto escola de governo, por alguns servidores do município de Teresina, que viram essa legislação, esse modelo que nós começamos a organizar no âmbito estadual, com interesse em levar essa perspectiva para o município de Teresina. E não é uma perspectiva só para o município de Teresina. Na verdade, essa dinâmica de qualificação profissional e essa interligação precisa acontecer entre poderes, dentro dos municípios. Na verdade, que as pessoas, muitas vezes, elas pensam assim, mas eu tenho aqui o vigia da minha escola. Eu vou qualificar porque está num contexto para receber um recurso assim dentro da questão educacional. Ou num contexto assim porque tem um recurso na Secretaria de Saúde. Também, né? Isso é importante, também, mas a gente
também tem que estar pensando no dia a dia daquelas outras funções que podem ser exercidas e que impactam diretamente na prestação de serviço. Então, assim, não é só a gente trabalhar, vou fazer a formação do servidor. Não, eu tenho que fazer a formação do servidor que está como professor, que vai impactar lá na matemática, no português, na nota, enfim. Mas eu tenho que treinar toda a rede de servidores, né? Então, a gente não está falando aqui só também do servidor concursado. A escola de governo, ela atua não só, claro, no desenvolvimento profissional do servidor dentro das carreiras. Você entrou como professor classe tal, aí você precisa subir e tal. Entendi. A gente tem uma orientação que é do governador de atuar com cursos práticos de curta duração para resolver problemas. Então, Muito assim, bem. ele quer que a máquina, que a gestão pública funcione com eficiência, levando o serviço de qualidade para o cidadão. E isso envolve qualificação. Professor, a gente pode fazer esse podcast de 3 horas, 4 horas, porque é muito bom ouvir a doutora Nayara. Antes que o senhor faça a sua pergunta, a senhora me falou de um dos principais problemas, que foi a questão dos registros, que isso passou a ser feito agora. Mas existe também um trabalho de monitoramento que consiga medir, mensurar o resultado desses treinamentos, dessa qualificação? Isso aí você não tem a menor dúvida de que a gente está trabalhando com um governador que gosta de métricas. Então, a gente sabe que todas as dinâmicas, inclusive a própria qualificação profissional de um servidor, faz parte de uma métrica para gerir aquela qualidade que precisa na prestação de serviço público. Então, a gente está falando de fazer acontecer na administração pública estadual uma gestão com resultados. A escola de governo não deixa de ser também um órgão que precisa oferecer os resultados e monitorar Sim. o que está acontecendo também em resultados de formações então, nas outras existe esse secretarias. mapeamento, esse Existe. acompanhamento e tal. A nossa lei, ela diz que anualmente os órgãos públicos encaminham à escola de governo as suas demandas de qualificação para o ano seguinte, né? E também apresentem seus resultados. Inclusive, o primeiro ano que já foi, né, colocado em resultado, que a legislação ela é nova, então só foi o ano passado. No ano passado, a gente conseguiu fazer um levantamento de todos os cursos que todas as secretarias do Estado fizeram, mapeando quais foram as carreiras beneficiadas com cursos, quais são os servidores e em que serviços impactam esses cursos de qualificação. Esse ano, a gente já está em dezembro. Então, nessa perspectiva, nós também estamos trabalhando um relatório para apresentar ao governador no início do próximo ano com esse resultado. Para que ele tenha certeza, assim, teve um problema lá no dia que alguém foi a um hospital. E aí, claro, o professor está falando de um exemplo que aconteceu numa estrutura municipal. Mas, assim, tudo pode acontecer dentro do serviço público claro, também. Claro. Você sabe Estadual que nós também, somos seres humanos, Sim. somos falíveis, tem possibilidade de erro, mas é claro que a gente vai trabalhar procedimentos e qualificação para minimizar essas situações. De qualquer forma, acontecendo qualquer dinâmica que gere um prejuízo para o cidadão, aquilo ali é um problema. E o que o governador quer? Ele quer que a gente atue pontualmente. Por exemplo, o problema é lá na recepção do órgão tal, assim. Não está atendendo bem. O cidadão chega lá e aí ele está saindo de lá reclamando, dizendo que não conseguiu compreender onde resolve o problema dele, ou como é que faz seu documento, enfim. Se há aquele problema, a determinação do governador é que a gente atue, nem que seja qualificando uma pessoa. Ele diz que não importa o tamanho da turma. Mas faz diferença. Ele quer que a gente viabilize a solução daquele problema. Então, a gente considera turmas grandes, turmas pequenas, enfim, a gente tem uma metodologia de projetos, e aí eu já vou falar que a questão da gestão da escola de governo, ela não é feita pela Nayara, né? Eu tô com uma função de diretora, mas com uma equipe, o professor Damião faz parte dessa equipe, de gerentes que atuam cada um dentro das suas áreas, fortalecendo essa base.
O professor Damião está lá como gerente de planejamento e administrativo, que vai dar o suporte, porque a gente está num prédio que tem quase 70 anos, né? O Antonino Freire é um prédio que tem mais de 20 salas de aula, um auditório para 300 pessoas. Então, é uma estrutura que precisa de um olhar administrativo com bastante atenção, para que os servidores possam usar o prédio quando for necessário e que também se sintam acolhidos e que funcione o processo de aprendizagem. Sim. A gente tem a gerência que cuida de projetos, da parte pedagógica, a professora Eliene. Então, por exemplo, nesse caso, da pessoa que não foi recepcionada bem, que chegou pela ouvidoria alguma reclamação, que a ouvidoria encaminhou com a necessidade Sim. formativa do servidor, vamos pensar um projeto pedagógico que seja adequado para a realidade daquele servidor. E acho que aí é o início de tudo, né? Identificar qual o problema e onde ele está. E atuar com formações de curta duração, porque, na verdade, assim, é claro que a escola pode oferecer pós-graduações, Sim, em parceria sim. com a Universidade Estadual, mestrados, inclusive funciona um mestrado da universidade no prédio do Antonino Freire, que também abre possibilidades para servidores em geral, mas assim... se a gente pensa que está lá para uma qualificação, para chegar um serviço de excelência para a população, a gente quer resolver aquele problema. O Damião é um entusiasta da educação. É professor, acho que não foi por opção, mas muito por paixão também. Escolha. Por escolha. E assim, eu vejo isso, só um minutinho, como um caminho que tem que ser trilhado logo e é um caminho sem volta. Olha, né? Eu costumo dizer, César, que o governador, ao propor uma escola de governo com mais estrutura, com mais musculatura, ele acertou. E acertou muito, porque inclusive eu e Nayara, e Eliane e Juan, que somos o quarteto que faz a escola de governo hoje, a gente pensa muito nisso. Às vezes, a gente se depara com a resposta de reação do servidor, porque ele tem 20, 30, 40 anos que não fez formação nenhuma. Nenhum Dele treinamento. só era cobrado o resultado, sem que ele tivesse tido preparo nenhum. Aí a gente chega numa secretaria, a gente escuta a pessoa e diz assim, mas o que é que eu vou ganhar com essa formação? E a gente está mudando a coisa. Não é o que você vai ganhar, é o que você vai perder se não fizer. Muito bem. E aí o que a gente tem feito? Eu queria, nesse sentido, lançar aqui uma reflexão, e que a Nayara muito bem vai, como se diz, desenrolar para nós. A gente tem andado em todas as secretarias, dizendo quem somos e o que fazemos. E aí a gente tem o quê? A gente tem ofertas de cursos que nascem das nossas interpretações, que são as necessidades das secretarias. Que são detectadas também, ali, sim. Mas também cursos que as próprias secretarias demandam. Porque elas querem e às vezes a gente não sabe o que é que elas querem. E às vezes a pessoa nem sabe o que quer e a gente vai lá e ilumina. Então, Nayara, dentro disso, eu provoco a você com a seguinte reflexão. Como é que você está lendo até aqui esse nosso andar no sentido da formação do servidor público? Complementando, antes de lhe responder, essa questão da formação das 3 gerências. A terceira gerência é o professor Juan, que é um professor da universidade que a gente também convidou. Sabe qual é a finalidade do trabalho dele? Monitoramento. Que é exatamente o que você estava tratando da gestão por resultados. E aí eu entro na sua pergunta. A gente tem feito, né? A gente está no segundo bloco de relatório anual. O primeiro foi feito do final do ano para esse ano. E agora a gente já está no segundo monitoramento desse ano para o próximo. E o que eu posso dizer? Que claro que quando a gente começa, há uma necessidade da gente se apresentar, da gente engajar o servidor público, que muitas vezes está há muitos anos prestando um serviço e nunca tinha sido procurado para fazer uma qualificação de forma específica, nunca tinha visto as suas competências sendo valorizadas, que isso também é uma das determinações do governador. Nayara, quem que dá aula na escola de governo? O servidor que tem potencial para dar aula. Nós instituímos um banco de currículos com mais de 500 servidores estaduais que já nos disseram assim, eu sei ministrar esses assuntos. E aí, antes da gente pensar em qualquer competência. Antes da gente pensar em qualquer tipo de convite de membro externo, a reflexão que o governador nos propôs e o que é a dinâmica que a gente está fazendo é de procurar o potencial formativo dentro do próprio governo. Porque você sabe, às vezes eu estou bem aqui... Uma forma de valorizar também. Às vezes eu tenho um servidor reconhecer que ele e valorizar. É professor. Sim. Ele está dando aula de química na secretaria tal, na escola tal.
Mas ele às vezes se formou em direito, ele é mestre em outra coisa. E é nesse ponto que o governador nos provocou para termos sensibilidade para acolher no corpo formador mais profissionais. A gente tem um corpo básico de professores hoje, que são oriundos da Secretaria de Educação. São professores que atuavam muito com a formação de professores. E nós transformamos a atuação deles para uma formação mais ampla. Então, esses professores, né, que são mais de 10 professores que a gente tem fixos, eles montaram um catálogo de cursos fixos na vertente ampla, que é isso que a gente apresenta nas secretarias. Vou lhe dizer, curso de SEI, que é o Sistema de Protocolo e Monitoramento de Processo, todo servidor público precisa ter, precisa entender. Curso de qualidade no atendimento. Vou dar esses exemplos, curso de redação oficial. A qualidade né? do atendimento eu acredito que deva ser o que mais gera insatisfação em alguns lugares, né? E a gente vai fazendo também moldado a cada secretaria, que é como o professor Damião está falando. Entendi. Por exemplo, se a gente vai para uma demanda da Secretaria de Saúde, da maternidade, eu vou ter que trabalhar uma lógica de atendimento humanizado na maternidade. Esses nossos professores vão trabalhar um contexto desse conhecimento inicial aplicado àquele profissional que precisa receber o conteúdo. Só lhe interrompendo aqui, porque já faz parte disso, que era uma pergunta que eu ia falar, era o tema que eu ia perguntar para a senhora aqui, que é como é feita a execução. A senhora é professora da UESP também. Sim. Ainda a senhora é professora da UESP. Tanto eu, quanto o professor Damião, quanto a professora Eliane, quanto o professor Juan, a gente continua... Então tem essa parceria também com a Universidade Estadual. Certeza. Como é que é feita a execução? Você falou que tem 10 professores, hoje lá, mas eles não são os únicos. Você pode chamar, únicos. então, professor, dependendo da ainda demanda, da necessidade, não é isso? E ainda pode remunerar, isso que é essa é a parte... É importante. Claro, porque importante. na verdade, dentro dessa dinâmica do reconhecimento das competências, a gente também tem a questão das gratificações em virtude das aulas ministradas. O Estatuto do Servidor Público, ele permite que a escola de governo remunere no próprio contra-cheque. Então, esse banco de currículos, onde a gente tem 500 servidores, quando há uma demanda específica de uma secretaria, vamos lá, eu estou aqui vamos procurar quem se encaixa para... Aí a gente entra em contato com o banco de currículos e a gente confere, às vezes, só para surpresa, às vezes é uma pessoa que está trabalhando noutra função, e ela é chamada, mas ele também tem aquela qualificação. Então a gente liga, convida para que ele venha apresentar o projeto e, se puder, assumir a turma e qualificar os servidores. E essa execução, órgão. só que por curiosidade minha, essa execução, esse treinamento, esse curso, ele é dado onde? Na escola de governo, caso aqui seja Teresina. Os cursos podem ser adaptados, César, assim. Sim. Esse da maternidade, imagina esse caso aqui. Você sabe que tirar médico de dentro, enfermeiro de dentro das unidades, técnico de enfermagem, muito difícil. Então, a gente tem uma estrutura com 20 salas de aula, um auditório para 300 pessoas, mas que nem todo mundo vai ter condição. Não pode fechar a maternidade para levar todo mundo. Para levar todo mundo para lá. Então, você já entendeu que as turmas podem ser desde uma pessoa a 10 pessoas, 20, 30, para resolver problemas que sejam levantados nos contextos das prestações de serviço. E precisa entender também que o formato vai ser adaptado de acordo com a realidade. Esses cursos fixos dos 10 professores da Secretaria de Educação, eles acontecem lá no Antonino Freire, na própria escola de governo. Sim. Então, tem os dias, os horários, a gente recebe o servidor lá. Mas existe essa possibilidade de executar em company, que é a perspectiva de levar para o local de trabalho, dentro do horário de trabalho, a pessoa ser afastada da sua atividade e receber o treinamento específico. Qual a média de tempo de cada curso desse? Tá? Porque online hoje a também? gente já tem a possibilidade de gravação e colocar à disposição também. Qual é o nosso objetivo? É que nenhum servidor diga que não fez a formação, porque a formação não foi até ele. Ou seja, se ele não pode ir, e normalmente ocorre isso, até a escola de governo, a escola vai até ele. Muito bem. A gente fez curso, por exemplo, recentemente na GESPISA. E aí eu queria só reforçar um pouco do que a Nara colocou, mas também abrir para ela ampliar essa conversa. Nós fomos a uma secretaria cuja quase totalidade dos servidores estão prestes a se aposentar. Imagina esse quadro. E aí, o que a gente pensou? A vida segue depois do serviço.
E como é que esse servidor vai estar preparado para essa conjuntura pós-aposentadoria? Interessante. E aí a gente tem curso para isso, né, Nayara? Essa também é uma preocupação do governador. Assim, quando ele colocou essa missão para a gente da escola, ele tem consciência do perfil dos servidores. Ele sabe da média de idade. Então, assim, essa coisa do muito numérico é porque realmente ele se preocupa de que isso haja de exista clareza. Ele é né? matemático, professor. Quantos servidores... Filho de um médico e professor de matemática. Não, foi meu professor. E eu vou lhe dizer ele bem gosta que de números. eu estudei com ele a vida toda. Nós somos da mesma turma da escola e eu fui aluna do professor Nazareno também. Eu também fui um dos melhores professores que eu tive. E a gente que conhece sabe também que não só essa questão de metas, de números, ele tem uma sensibilidade humana, no sentido humano, muito, muito sólida. Sim. Então, assim, quando ele foi pensar a escola de governo, nessa missão inicial de proposta para a gente, ele falou desses servidores que estão próximos à aposentadoria, com o sentido de que a escola de governo também precisaria ter um projeto que se preocupasse com a questão emocional, com a questão psicológica, com dar um apoio a pessoas que de repente estão lá há 40 anos no estado vão sair. E que em algum momento vão sair e que precisam ser amparadas, precisam construir novas metas pós-aposentadoria. Isso. Então, a gente tem um curso dentro dessa grade de cursos fixos, né? Projeto de vida pós-aposentadoria. São cursos, você perguntou qual é a carga horária. Nessa lógica de ser coisas práticas e de curta duração, a gente vai adaptando com a realidade de cada secretaria. Entendi. Se a secretaria puder disponibilizar a sua turma para ser 5 dias, aquelas 10 pessoas, 20 horas, que é um curso mínimo básico, ok. Senão, a gente pode fracionar isso em vários outros momentos para não atrapalhar a prestação de serviço público também. Tem órgão que está colocando, por exemplo, 30 minutos por dia para os seus servidores pararem e assistirem um curso online ou indo lá à escola. Então, depende muito da realidade administrativa de cada órgão, mas a média é que os cursos são de 20 horas, até 20 horas, mas a gente tem curso de 40 horas, a gente tem cursos maiores, Doutora Nayara, mas são adaptados a essa perspectiva. Eu já tinha conhecimento, né, da escola de governo, até porque o próprio professor Damião já havia falado comigo, mas assim, eu não tinha a exata noção, eu não sabia da dimensão, né, desse projeto, né, porque essa escola é um projeto muito interessante. E aí eu fico me perguntando, será que todo mundo já entendeu, já né? entendeu? Porque agora eu estou tendo uma compreensão. E eu acho que seria muito interessante uma divulgação mesmo do governo do Estado, certo? Porque eu acho que é importante a pessoa, o cidadão, né, como eu, como tantos que usam, né, os serviços do Estado, saberem desse projeto do governo, né? Porque, na verdade, o beneficiado lá na ponta, mesmo no final, somos nós, né? A pessoa comum que utiliza, que necessita, que precisa dos serviços do Estado. César, quando a Nayara enfatiza isso, de que a escola de governo, ela é um órgão que tem, assim, uma extrema importância e relevância, é exatamente pensando nisso. Todos nós, que somos servidores públicos, nós vamos passar. Mas o nosso trabalho, o nosso serviço é que tem que perdurar. A E aí, metodologia quando a gente diz que qualificar um servidor vai para muito além dos resultados de trabalho que ele gera para a sociedade, é porque a gente vai ter um servidor mais feliz, mais proativo, mais dinâmico e, sobretudo, mais comprometido com um serviço de excelência que ele vai prestar. E confiante também. Verdade, quando você recebe um treinamento, você se sente mais preparado. Com certeza. Nós temos, né, depoimentos lindos de servidores que, durante esses 2 anos desse formato de escola, já se sentiram impactados, mudando suas questões pessoais e também profissionais. Muito bom. Isso é muito gratificante. Demais. Eu penso o seguinte, a gente tem muitos projetos em âmbito estadual com
com grandes repercussões e publicidades. Eu acho natural que a gente sinta, ou que você sinta um pouco essa perspectiva. Será que está todo mundo sabendo? Mas eu entendo que isso, e aí como uma pessoa dialética e histórica, né, em método de pensamento, inclusive, eu acho que é uma questão mesmo de caminhada. De né? tempo, É porque, então. na verdade, a gente está instituindo algo que nunca existiu. Há quantos anos você conhece serviço público existindo? E não existiu uma política estadual de formação para servidores. E o nome é servidores. bacana, escola. Né? É escola Os mesmo. servidores, eu acho assim, de um modo geral, muitos servidores conhecem escolas dentro do governo. Mas, às vezes, a vibe da escola era a carreira. Era, eu tô na escola tal, porque eu tenho que subir esse degrau, eu tenho que ter tantas horas tal para poder ganhar esse dinheiro mais, para poder ser assim. Ninguém descaracteriza essa importância da qualificação profissional para subir na carreira. Faz parte. Mas não era só esse o objetivo do governador. Ele foi muito claro. Nayara, eu quero que funcione. Eu quero pessoas habilitadas nas suas deficiências, não importa se ela é grande ou pequena no sentido prático governamental. Importa é que vai estar atrapalhando a prestação de serviço, a ponta do serviço chegando lá para a população. E tem que ser um serviço de qualidade. Então, se for uma pessoa, treine. Então, assim, é diferente a abordagem diferente, que ele tem. E aí foi dentro dessa abordagem que nós constituímos uma lei que é nova e que, na verdade, é um caminhar. A gente está indo a cada secretaria, na medida que a gente impacta aquela quantidade de servidores, eu acho que a gente vai plantando sementes muito importantes. Então, claro que eu concordo da necessidade de continuar se divulgando, mas isso a gente faz, isso o governo faz também. Mas é porque são tantas coisas diluídas num contexto de governo, que às vezes, talvez, para a população, não tenha chegado essa informação, mas e nem às vezes para todos os servidores. Está chegando agora através aqui do Pode Escrever, né? Mas é isso que é importante, a gente plantar essas sementes e aguardar também esses frutos, né? Estarem produzidos dentro dos processos. Eu acho que com mais tempo, a gente já consegue, por exemplo, o primeiro ano, que foi um ano de adaptação, nós ainda não tínhamos plataforma virtual. Para esse ano, eu já consigo te dizer que 600 servidores estaduais foram impactados. Facilita muito. Porque às vezes a pessoa não consegue sair do ambiente para ir para o presencial, ele tem que assistir lá na casa dele, ou ele tem que assistir nos 40 minutos do final do expediente que o chefe dele permitiu que ele parasse para se qualificar. Então, assim, a gente já tem numericamente, por exemplo, esse ano, que é o segundo ano, só da escola de governo, ainda não os números gerais do governo todo, mas esses 10 professores com os outros professores que foram se agregando através de servidores sendo reconhecidos para ministrar aulas, nós já temos mais de 70 turmas realizadas esse ano, né? Nós já temos mais de quase 2.000 servidores impactados. Alguns servidores fizeram mais de um curso. Então, para esse ano, a gente tem mais de 2.300 certificados emitidos. Então, só pela escola de governo, só pela nossa diretoria, a gente só no segundo ano. E está só no segundo ano. Só no segundo ano. E esse número já superou bastante o número do primeiro ano, que era o ano que a gente estava fomentando mesmo a legislação. E demorou um certo tempo, porque você sabe, passa por aprovação legislativa. Tem as dificuldades que a gente sabe. Mas assim, o primeiro ano, a gente estava em que? Talvez um pouco menos da metade do número atual. Mas é um número significativo para iniciar. Para o segundo ano, a gente já sabe que dobrou. E aí, em termos de governo, a gente hoje já consegue se relacionar bem melhor com as outras secretarias que já estão entendendo o nosso papel e encaminhando as demandas dessas secretarias para o nosso atendimento. Doutora Nayara, e essa pergunta para os dois aqui, professor Damião também. Agora que eu estou compreendendo, né, tendo a dimensão do projeto, a gente já falou aqui da estrutura física, que é lá no Antonino Freire, né, da parceria com a universidade, enfim. Com os próprios funcionários já do governo do estado, como é que está a equipe hoje? Porque o prédio a gente já conhece, né? Quantas pessoas participam da escola, ou seja, trabalham
diretamente lá na escola de governo. A escola, ela foi formatada nessa dinâmica, de que a gente tem uma diretoria de servidores, a gente cuida de servidores públicos em geral. Sim. Mas a gente também tem dentro da escola uma diretoria que cuida, no mesmo nível hierárquico nosso, que cuida de gestores públicos. Porque o desafio do servidor da base, do dia a dia, que é um quantitativo bem maior, ele é importante? É. Mas a gente entende que também há um desafio para aqueles que fazem a gestão. A gestão. Então, há uma formação específica. É mais difícil? Na parte da gestão, através de uma outra diretoria. Eu acho que são desafios, né? Entendi. Talvez o nosso desafio seja mobilizar aquele servidor que está lá há 40 anos e nunca tinha feito um curso, mas também existe o desafio do gestor, que já está atolado de coisa para fazer tem e que que, ao mesmo tempo, tem que se atualizar. Nas dinâmicas que o próprio governo trabalha, né? De metas, de produção por resultado, enfim. Então, acho que são desafios diferentes. A gente soma esses dois resultados, né? E entrega para o governador a política de formação, congregando também os dados dos demais órgãos. No ano passado, a gente conseguiu mapear de início que a gente tem uma realidade de quase 15 mil servidores impactados. Se você soma a escola de governo, das duas diretorias, se você soma os funcionários da Secretaria de Saúde... Em apenas 2 anos. E isso é uma realidade para o primeiro ano, que eu entendo que agora, quando a gente for consolidar os resultados do segundo ano, a gente não só cresceu a escola de governo, eu acredito que a gente ampliou em todas as outras escolas e em todos os outros órgãos, seja com parceria nossa de escola de governo ou não, mas vai ser monitorado pela gente esse resultado, algo que seja bem maior. Inclusive, o próprio governador, ele sugere que a gente implemente dinâmicas para ranquear os órgãos públicos, né? Para a gente dizer assim, qual foi o órgão que mais capacitou no governo, né? Para que os próprios gestores e secretários se tornem também motivados a perceber que tem que saber entender que o funcionário não só trabalha, ele tem que se qualificar, até porque isso vai aprimorar, né? Porque às vezes a pessoa está lá, não, você tem que trabalhar aqui até tal hora. Não, nessa dinâmica de governo, não. Você tem que trabalhar e tem que estar atualizado e se qualificando continuadamente. Nossa, professor, uma coisa importante aqui que eu queria... Às vezes a gente dá muita atenção àquilo que é dito e acaba não observando aquilo que não é dito. Porque entender o que não é dito é para gente que tem muita sensibilidade. E como a Nayara é essa pessoa, eu queria relembrar aqui e ao mesmo tempo trazer essa reflexão. Só puxar um pouco aqui, professor. Uma coisa que é assim, o que a gente já está aprendendo? Imagina aqui, nós somos há 6 meses na GESPISA, para dar um exemplo hipotético. Só que a gente já está lendo pelo nosso caminhar que a gente vai ter que voltar lá. Porque a gente ministrou um curso que resolvia um problema localizado, e mas vocês a gente identificaram percebeu, pela formação que a gente teve lá, que existiam vários outros problemas que a gente, só pela percepção, tem que voltar lá. Entendi. Então aí eu queria provocar aqui a nossa diretora para pensar assim, Nayara, considerando essa nossa caminhada de 2 anos à frente da escola de governo, a gente ali formando um time, porque a gente trabalha nessa ideia de time. E quando eu digo time, eu digo assim, todos inspirados por meta de excelência. A gente não quer ser Ela é atacante. Ela é goleadora. Ela é goleadora. Eu queria te perguntar, Nayara, a gente sabe que quando a gente pega servidores da base e servidores que estão lá no topo, nessa relação de verticalizar, infelizmente, o mundo não é tão cor-de-rosa assim, infelizmente a gente sabe que tem gestor ainda que não compreende a importância e a magnitude do processo de formação. Sim. E aqui e acolá a gente escuta e percebe o burburinho de um entrave, não liberar, etc. Tal. Como é que a gente, enquanto escola de governo, e você como gestora desse ambiente de formação, pensa em interiorizar essa política de formação? Olha só, vamos pensar aqui essa perspectiva das equipes, né? Que eu estava explicando, mas é tão grande, né? Você percebe que a política ela é tão estruturada que não dá nem para a gente contar assim rapidamente, mas
Acho que você entendeu que a gente trabalha é uma estrutura de 2 diretorias. Cada diretoria tem o mesmo formato. Eu já expliquei que a gente tem 3 gerentes. Sim. A parte também dos gestores também tem 3 gerentes. Além disso, a gente tem assessores técnicos. Cada gerência correspondente a um assessor, da mesma forma. Nós, com o Plus, temos os 10 professores da secretaria. Temos servidores da parte administrativa. A gente tem servidor... Porque lá é uma escola também, né? Muito grande. Um prédio, a gente tem serviços gerais, a gente tem agentes de portaria, nós temos pessoas extremamente importantes compondo uma equipe que eu acho que vai chegar aí talvez a 50 pessoas. 50 pessoas. Mas o que, uma que eu quero equipe te dizer? enxuta. Essa é uma equipe de Teresina. Entendi. Mas dentro da perspectiva da interiorização, o que, que a gente pretende? Não só levar a possibilidade de um curso online, né? Porque o online já foi uma das barreiras que a gente venceu. Hoje o servidor pode entrar no aplicativo do GovP, pode procurar lá Escola de Governo, pode clicar lá e se inscrever em curso online. Mas a gente quer que o servidor que esteja lá nos municípios, né? E a gente tem o Piauí todo, possa receber treinamentos também em company. Essa estrutura, ela vai sendo construída. Então, a gente ainda não tem isso totalmente formatado. Veja só aqui os dados que a gente conseguiu, e eu peguei o celular aqui, porque de cabeça à a gente vai vontade, lembrando. à vontade. Mas sobre cursos realizados em 2023 no governo todo, a gente conseguiu mapear 372 cursos que, compilados em quantidade de servidores, atendeu quase 15 mil servidores. Na escola de governo, naquele início, a gente tinha ali um possível número de 800 a 1.000. Hoje a gente está em 2.300. Então, só a escola de governo dentro do contexto. Esse número aqui, para além de 15 mil, para o próximo ano, a gente já acha que vai aumentar. E eu entendo que já tem uma perspectiva de compreender interior pelo fato da gente ter 600 desse número aqui só de cursos online. E não foi só de gente de Teresina. Entendi. Então, assim, numa perspectiva de interiorização, o curso online é importante. Eu acho que a gente já começou esse viés, né, esse trabalho, mas a gente vai precisar desenvolver coordenações através de um mapeamento regional. Interessante isso. O servidor estadual, ele está onde? Ele está no hospital estadual, no município tal. Ele está na escola estadual do município tal. E aí, quando a gente conseguir criar essa rede ampliada, a gente sai da rede no foco só secretaria e passa a trabalhar um processo de interiorização. Acho que é um grande passo. Bem. O professor Damião enxerga isso, né? Acho que ele fez essa bola aqui para eu poder também explicar que a gente enxerga dessa parte. Mas, assim, eu volto a dizer, é um processo, né? A gente precisa comemorar os passos que a gente está dando e sonhar com essas perspectivas, claro, com metas, né? Porque eu sempre também trabalho, assim, metas em formatos de trabalho. Eu acho que o primeiro ano a gente tinha um modelo de trabalho interno com esses professores, precisando ajustar isso. Esse ano a gente conseguiu produzir 2 vezes mais do que o ano passado. O próprio fazer, a própria experiência Isso. vai moldando as coisas. E eu né? acredito que a gente vá também impactando para chegar nesse modelo, que, claro, o modelo perfeito é onde eu teria uma rede integralizada, onde você começasse lá numa reclamação de um hospital estadual no município, a tantos quilômetros de Teresina. Mas é possível isso. A população chegasse ao serviço de uma reclamação, numa situação qualquer, via ouvidoria, a ouvidoria detectasse ao setor de recursos humanos do órgão, o setor de recursos humanos já linkado com a gente encaminharia daquela demanda específica e a gente trabalharia um projeto de acordo com aquela realidade. Acredita chegar nesse nível? Acho que a gente chega. Eu levantei essa bola para a Nayara, sabe por quê? Infelizmente, a gente tem uma viseira, não é nem visão, a gente tem uma viseira que só enxerga Teresina. Mas se você lembrar, há um curto espaço de tempo, 20 anos atrás, talvez a Nayara não lembre disso, porque ela é muito jovem, mas há 20 anos, o pagamento do servidor público do interior ocorria depois do da capital.
É incrível. Era como se fosse uma subcategoria de servidor público. É verdade. Depois do governador Wellington Dias, essa prática acabou e todo servidor público passou a Recebe- receber na mesma data, como sendo ele igual. Aí eu provoquei essa ideia da Eu já estou interiorização. no serviço público já tem uns aninhos também, viu? Eu comecei com Uns 2 anos. 19 anos e eu tô aqui com uns 40, então já 5 tem... anos atrás. Já... Mas eu estou dizendo isso porque Sim. era uma realidade diferente. É Então, verdade. às vezes a gente escuta o cara lá e diz assim, mas só tem informação em Teresina, só na capital. Por isso eu provoquei a Nayara, porque é um projeto nosso, de fato, levar a formação aonde tiver um servidor público, na capital ou no interior. Professor, me veio aqui a cabeça, não nesse exato momento, já tem uns 5 minutos eu pensando nisso, é um sonho, mas se é para sonhar, vamos sonhar alto. Alto. Já pensou, doutora Nayara, nesse nosso projeto aqui do Pode Escrever? Você está pensando que eu já Meu- pensei, que eu já meu Deus, pensei em levar para ela a proposta. Mas te acalma não é aí. sonhar demais, não é sonhar não. muito alto, É não. não, é não. É um A sonho gente- quando você sonha só. A gente precisa, para o Antonino Freire, de uma reforma. Isso já está alinhado com o governador, mas a gente também entende que é muita coisa. Sim. E que isso é um processo. Existe uma perspectiva de se reconhecer o Antonino Freire como um parque tecnológico, porque lá a gente tem um eixo desenvolvido dentro do prédio, que ainda é vinculado à Universidade Estadual, da parte de energias renováveis. Sim. Lá nós temos laboratórios com alta tecnologia nessa Professor parte Juan, de inclusive, energias esteve renováveis. aqui. E aí a gente quer levar essa perspectiva de que ali pode ser um grande centro tecnológico. Porque se a gente leva isso e agrega isso à formação do servidor, a gente Sensacional. pode até atrair investimentos que não são só públicos, mas investimento privado também. E parcerias institucionais. Então a gente está nesse molde, tentando, conseguir essa formatação de uma maneira que seja até mais fácil que as pessoas compreendam o que é a tal da política de formação e por que ela é tão importante. Por que a gente está plantando essa semente e a gente quer chegar numa conformação que não chegou ainda, claro, a gente está no 2º ano ainda, mas que já mostra resultados que são valorosos para a prestação de um serviço de excelência. Eu estava pensando que isso pode chegar a um nível de melhoria no atendimento e que o cidadão nem saiba por que melhorou, como melhorou, de onde surgiu, mas que para ele o que importa é que melhorou. César, tem né? muito servidor público que entra em contato com a gente, ele é servidor, ele está no órgão dele, ele tem capacidade crítica no órgão dele. Só que às vezes existem dificuldades de gestão, que é claro que existe também treinamento para gestor, mas você sabe que tudo acontece. Sim, E aí sei. eu percebo assim, que às vezes o servidor está dentro do seu órgão, ele está vendo que aquilo ali é uma coisa, ele sabe até como é que resolve. E Mas tem não tem muitos acesso deles, mas ele ao não gestor, consegue dizer pro ninguém gestor, ouve. ele não Entendi. consegue dizer assim, faça um curso assim aqui que isso aqui vai resolver. Mas nós estamos tão de portas abertas com o programa Servidor Instrutor que a gente tem recebido outros voluntários, servidores de outros órgãos, que dizem assim, menina, eu acho que lá no hospital tal dava para eu fazer um treinamento, Nayara, assim, porque eu fui lá, foi Olha, assim, que foi bacana assado. isso. De dentro E pra aí fora. a gente pode receber o projeto, como são servidores, como está dentro da meta do governador, de que quem qualifica primeiro é quem está dentro do serviço. Se a gente tem pessoas que podem contribuir entre um órgão e Ótimo. outro, Ótimo. vale muito a pena. E eu acho que a gente também tem plantado essa semente. Muito bem, professor. Está satisfeito? Demais. Quer mais? Mas aí a doutora, né, tem uns Já compromissos olhou da pro relógio doutora. 10 vezes aí, tô vendo. Já, estou- doutora, Mas que bom que a Eu- gente conseguiu, né, trabalhar. Poxa, Conversa boa. eu aqui em conversa nome Você compreendeu. do professor Damião, quer dizer que esse espaço aqui está aberto para a senhora quando quiser indicar alguém. Se a senhora quiser vir participar como entrevistadora, né, alguma pessoa que a senhora, enfim, queira até mesmo prestigiar para mostrar o trabalho que essa pessoa está desenvolvendo, por favor, fique à vontade. Né? Pode ser na isso. companhia do professor Damião, pode ser também na minha companhia. Ou de outros colegas que Ou de estão outros conosco colegas. nessa Sim, a empreitada. senhora pode trazer alguém para ser entrevistado e trazer outra pessoa para ajudar a senhora também nessa entrevista. Ah, não, né? Que eu tem- fico feliz que a eu gente sou tá- de casa. Tá com esse espaço aqui e eu sei que o professor Damião já repetiu isso em vários episódios, mas é isso que ele fala, professor, o senhor poderia repetir aqui, que é essa gratidão que ele tem, né, por tudo que ele conseguiu e ele quer agora
fazer esse trabalho de repassar um pouco, não é isso, né, professor? É porque assim, César, quando eu pensei inclusive em trazer a Nayara, eu pensei no seguinte, eu já falei isso aqui, vou dizer novamente, não é por falta do que dizer, porque eu acho que tem que ser dito mesmo. Eu acho importante. Veja bem, Nayara, nós somos aí 3 milhões de piauienses, 59 milhões de nordestinos. É uma coisa absurda você pensar que nós temos 800 mil, 1 milhão de pessoas em Teresina. E pouca gente tem espaço para dizer o que sabe dizer, o que quer dizer, o que precisa ser dito para que a sociedade ouça. Então esse espaço aqui tem essa finalidade, ser uma extensão de vozes inteligentes e comprometidas com a melhoria da nossa sociedade. Eu tenho certeza que a nossa escola de governo, sobre a sua gestão e sobre o conjunto de pessoas que lá estão, tem muito a dizer e a fazer pelo Piauí. Então eu convido você a fazer as suas considerações finais sobre a tarde de hoje, o dia de hoje e, é claro, o que virá enquanto escola de governo para o Piauí. Eu fico feliz, né? Eu acho que foi um momento. E para quem está assistindo também, eu acho que deve ter se sentido à vontade, como eu me senti também, de estar aqui. Quero agradecer o convite, quero dizer que estou à disposição. Eu sou uma pessoa que gosta de estar movimentando ideias e pessoas. E, claro, vamos pensar numa possibilidade da gente continuar estendendo essa mesma dinâmica, porque eu, da mesma forma como eu interpreto que política a gente não faz pra gente, a gente faz pro benefício do outro, eu acho que essa perspectiva que vocês trazem, né, da gente estar aqui apresentando, contando, dialogando, é também para levar algo que seja positivo para as pessoas que estão acompanhando aqui. Então, eu agradeço, me coloco à disposição também, estou super à disposição. E enquanto escola, eu quero dizer que a gente está aí com grandes metas, né? Consolidando esses dados, pensando nessa interiorização e buscando principalmente divulgar e sensibilizar as pessoas que não têm prestação de serviço que melhore, né? Não tem um serviço que chegue de qualidade para a população, sem aquele que está prestando o serviço ter um olhar atento para a sua condição como pessoa e como profissional, e isso envolve qualificação. Então é insistir nisso. Essa escola de governo eu estou vendo aqui como uma fonte riquíssima que vai matar a nossa sede de conhecimento. Eu acho que daí a gente pode, da escola de governo, trazer outros profissionais, trazer uns exemplos aqui desses cursos, né? Trazer pessoas que se qualificaram, eu acho que é interessante. Que vão, inclusive, dar depoimentos de como a vida delas pode ter mudado a partir da formação que a gente empreendeu lá. Doutora Nayara, eu fiquei muito feliz de conhecê-la. Fiquei aqui, o professor já havia falado desse seu entusiasmo, dessa sua alegria, essa positividade, e isso mostra no seu jeito de falar, no seu comprometimento com o seu trabalho, tá? E parabéns pelo trabalho e parabéns pelo seu pai, pela sua mãe. Amém. Porque eu lembro muito da minha mãe, casa de pai, escola de filho, né? Isso aí reflete a criação, uma boa criação que a senhora teve. Parabéns. Muito obrigada. Professora Nayara, salve. Saúde.